Pessoal, bem-vindo a todos, né? Boa noite. A gente é a comunidade agilizando, a comunidade de agilistas. Hoje a gente tem aí a ilustre presença da Léo e da Márcia, contando aí alguns segredos, né, do que a gente passa enquanto Scrum, né, o que a gente... Não, eles não te contam. Então é o seguinte, vamos começar aqui. Bem-vindos à comunidade, quem está vindo pela primeira vez, né, seja muito bem-vindo. E quem já está aí algumas vezes, seja bem-vindo também. O nosso propósito é compartilhar conhecimento, impulsionar e empoderar pessoas com forte base no network honesto, né, que a gente mantém desde nossa criação. Nossos eventos eles são idealizados e produzidos com muito carinho, aproveitamos ao máximo, né, para aproveitarmos ao máximo cada evento. Pedimos que você, se possível, utilize fones de ouvido para facilitar a comunicação. Ao interagir, mantenha o foco no tema, em debate, olho no time box. A gente inicia aí, abre a sala às 20 horas e a gente finaliza aí às 21h30. Cuidado com o seu som ambiente, se possível, deixe seu microfone no mudo. Todo o trabalho da comunidade é feito de forma voluntária. Quem quiser aí conversar com o pessoal do staff, né, fica à vontade para a gente conversar aí sobre alguns outros eventos que a gente possui, né? A gente agradece imensamente a presença de todos vocês e já vamos iniciar. Léo, Márcia, obrigado de antemão já de vocês terem topado o nosso convite. A Marcinha participa aí da gente já tem há muito tempo, a Léo está entrando agora. Fico muito feliz de ter vocês aqui, a gente recebendo aqui. E aí, pessoal, a gente tem aqui também nossa rede, né? Acompanha a gente aqui pelos nossos canais, a gente tem no WhatsApp, LinkedIn, Instagram e YouTube. Então, tá com vocês, meninas. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, Bruno. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Conseguem ver minha tela? Sim. Beleza. Então, hoje, agradeço aqui a Léo por aceitar tão carinhosamente aqui o nosso convite para vir aqui conversar com a gente, contar alguns segredos. Acho que travou aqui. Esse momento que a gente quer compartilhar com vocês são momentos nossos, momentos que a gente passa na vida. Eu achei até interessante quando o Lu começou aqui a falar que está com a câmera fechada porque está fazendo a janta, e aqui nós somos assim mesmo, tá, gente? A gente se vira nos 30, a gente lava a louça, a gente corre para fazer live, a gente tira a dúvida do outro durante o dia, a gente tem nosso grupo lá do WhatsApp que fica lá o dia todo à disposição, porque a gente acredita muito firmemente nisso, que o nosso propósito é ajuda mútua. E a Léo hoje recebeu aqui a missão de contar alguns segredos do Scrum para a gente, são aqueles segredos que lindamente as pessoas escondem ou não querem falar, porque no dado momento as pessoas só contam a parte boa da história, né? O que elas fizeram de melhor, o que elas fizeram de extraordinário, e não tem nada de errado com isso não, tá, gente? Realmente a gente tem esses dois lados, né? Os lados que tudo acontece maravilhosamente bem, e a gente tem aquele lado que as coisas não andam tanto a contento como nós gostaríamos. A nossa vida é uma montanha-russa, né, Léo? E aí, para esse primeiro momento, eu quero que vocês conheçam um pouquinho aqui a Léo, o que ela trouxe aqui para a gente. Estão vendo aqui agora? A gente vai dar essa abordagem falando do início, a caminhada, o desafio, as pessoas que fizeram parte dessa jornada toda e como foi essa chegada, se é que já esteve, né, esse momento de chegar. Por que estamos aqui hoje? Esse é o primeiro momento onde a gente parte aqui para conversar com vocês. E a qualquer momento vocês podem conversar, interagir também junto conosco, tá? Não tem problema nenhum, não. Nosso momento principal foi entender o que resolvemos fazer juntas. Eu não conhecia a Léo também não me conhecia, e a gente se conheceu naquele momento de pandemia, que eu não preciso relembrar para nenhum de vocês aqui, que todos nós passamos por isso juntos. Nesse momento, foi um momento onde a gente se uniu numa comunidade chamada Jornada Colaborativa, que a gente faz parte até hoje,
E lá nessa comunidade, nós podemos fazer várias coisas juntos, né? Nós escrevemos livros colaborativos, participamos de summits, fizemos lives, podcasts, curso de formação. E aqui tem cada um aqui dos momentos, né, que nós passamos juntas lá nessa comunidade. O propósito de comunidade, vocês já têm aí bastante experiências, né, aqui na Agilizando, em outras comunidades que nós fazemos parte também, como é forte esse processo todo, né, principalmente para quem se envolve. Eu hoje estava até falando aqui na nossa abertura, como eu deixo a Ana, como eu deixo o Bruno aqui de cabelo em pé quando a gente cisma, vamos fazer alguma coisa. Teve aqui algumas pessoas que participaram da nossa jornada aí de estudo de certificação. A gente está aqui com o Sérgio, está com o Roberto, que foram facilitadores, voluntários, que participaram disso conosco. Deu um trabalho, mas deu uma satisfação pessoal, profissional tão grande, que no final acho que eles falaram assim, ai, tudo bem, deu tudo certo, foi tudo bacana, fizemos a nossa estratégia, aprendemos muito e com certeza nós conseguimos aí vários amigos que a gente só tinha conhecimento lá do grupo de WhatsApps e agora eles estão bem próximos da gente. Então é esse momento que eu quero aqui que a Léo divida conosco, que a Léo fale um pouquinho, né, de como foi o momento dela antes, né, de me conhecer na comunidade, depois o momento que ela participou comigo na comunidade e depois a solidão dela novamente, né, se é que ela ficou sozinha depois disso, né? Léo, é com você, viu, amiga? Boa noite, gente. Primeiro, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? Por essa troca, esse aprendizado mútuo. E aí eu queria, assim, como é que eu cheguei aqui, né? Primeiro com a Márcia, né? Como é que a gente se juntou? Eu costumo falar que, assim, o desemprego foi uma coisa, eu ter sido demitida, né? Foi uma coisa, assim, que fez a minha vida melhorar. Depois que melhorou, é que eu vi que melhorou, tá? Durante o processo, não, foi dolorido, né? Entender a fase que eu estava vivendo, né? E tudo. Mas foi nesse processo de estar desempregada e já não ter mais 20 anos que foi me trazendo, assim, a sensação de que eu fiquei muito tempo numa bolha, né? Eu achei que eu ia aposentar numa empresa, né? Então eu estava super tranquila, não estava querendo mais saber de buscar informação nova, de se envolver com projetos novos, não. Eu estava crente que eu ia me aposentar. E aí eu fui demitida. E nessas eu me vi no mundão aqui, percebendo que eu fiquei muito tempo fora. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo na minha área. E aí o que eu mais comecei só que eu tinha a impressão, assim, que eu ia arranjar emprego rapidinho, porque, afinal de contas, né, eu tinha muita experiência em gestão de projeto, então eu estava muito tranquila, que eu ia arranjar um emprego rapidinho. Só que não. E aí, assim, o processo foi longo, tá, gente? Mas eu comecei a ver, eu mandava os currículos, não vinha entrevista, e eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada. Primeiro que eu comecei a ver na minha timeline, nos meus feeds, estava passando muita coisa de Scrum. E eu achava assim que o Scrum, eu tinha uma noção do que era o XP lá atrás, né? Que é enfim, nem sei se é um framework, né? Mas é uma metodologia ágil, vamos dizer assim. Eu conheci um pouquinho. E aí, quando eu vi o Scrum para lá, Scrum para cá, eu pensei, não, é mais uma modinha, porque eu não sabia direito o que era o Scrum, sabe? E eu falei, não vou dar bola, não, que é mais uma modinha, mais do mesmo, e fiquei. E continuei na pegada de conseguir de emprego. Aí eu fui começando a ver nas descrições das vagas para gerente de projeto, alguma coisinha ou outra falando de Scrum, de agilidade. Aí eu comecei a processar o seguinte, Léo, você agora tem que entender isso, porque até na gestão de projeto está pedindo, porque eu achava que era um mundinho mais do dev, né? E aí eu me acomodei, mas como eu vi que o mercado estava começando a colocar palavrinhas na descrição da vaga, eu falei, então eu preciso me atualizar. E eu estava também sem dinheiro, né? Também tem essa, sem dinheiro, não querendo gastar, e comecei a ficar no LinkedIn, sugando, indo em muita coisa, muito evento de graça,
para poder ver o que esses caras estavam falando, né? Falavam muita coisa e eu não conseguia ligar nada com nada, porque eu, basicamente assim, eu fazia a gestão tradicional, sabe? Com base no PMBOK. E aí o material que chegava para mim, tanto escrito quanto presencial, era como se tudo que eu fiz, toda a minha experiência, ela não servia para nada. Essa era a sensação que eu tinha. E aí eu tinha que começar do zero. Esse começar do zero foi me frustrando, né? Porque eu tive também a falta de sorte de passar aqui comigo, no meu feeds ou um contato, que me esclarecesse, que me desse informações assim, que fizessem sentido de alguém que já fez, que já trabalhou com gestão e aí está no ágil, mas não peguei ninguém assim, sabe? Só peguei gente que veio que só mostrava a caixinha ali dentro de onde o time Scrum está rodando e eu não consegui chegar a mais nada, né? Mais nada. Caçava onde é que eu estava ali, caçava um cronograma, não achava, né? Porque assim, o que eu sabia? Cronograma. Eu lembro que eu fui no evento da DASA, isso eu até lembro o nome da pessoa. E eu tinha vergonha também, pensa. Eu estava me sentindo assim, um pouco meio dinossauro. Eu comecei a sacar que eu estava muito estranha, porque eu ia no público, e o público que estava falando não era bem a Léo, sabe? Não era aquele perfil Léo. E eu comecei a ver, nossa, então, Léo, você tem que pensar bem antes de perguntar, né? Então, eu comecei a falar, Léo, tem algumas coisas que você talvez tenha que pensar, né? Muito antes de falar. Mas outras eu não tinha noção. Então, o cronograma foi uma delas, sabe? Teve uma apresentação da DASA, onde o PO apresentou como que estava sendo o processo de transformação digital lá. E aí, tá, aí abriu para perguntas, e ela falou, e aí realmente eu não sabia, eu perguntei para ela, mas você não comentou de cronograma, em que momento entra? Ai, gente, ela falou, ela só faltou, né, me chamar de canto e falar, filha, você aterrissou no lugar errado, né? E aí eu fiquei carregando isso comigo, esse trauma, meio que foi me traumatizando, né? Porque eu não conseguia me enxergar. Nada que eu fazia, eu estava conseguindo brecha para eu atuar. Então, eu falei, então tá bom, eu vou estudar, né? Mas o processo foi longo, eu fui estudando, tudo de graça, ainda assim, eu não entendia o Scrum, tá, gente? Ainda assim, eu não entendia, era muito abstrato para mim. Eu não conseguia colocar a minha função dentro desse framework, né? E aí, depois de muito tempo, eu não conseguia emprego, porque uma coisa que eu também não fiz foi certificação, porque eu não entendia. Então, eu pensei, como é que eu vou procurar certificação se eu ainda não entendi aonde que eu me encaixo nisso? Como é que eu posso trabalhar com isso sem ser, não com certificação, mas entendendo o funcionamento no dia a dia, né? E aí, teve um momento... Travou? Oi? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Acho que o microfone estava aberto. Né? E aí, assim, chegou um momento, gente, da minha vida, assim, a gente contando agora, né, parece legal, mas eu tinha muito... eu não sabia usar o LinkedIn também, sabe? Então, eu tinha vergonha de perguntar para aquelas pessoas que publicavam material, que falavam isso, aquilo, eu tinha vergonha de perguntar, né? Porque eu até chamei alguns para perguntar, mas muitos não respondiam. Então, eu fui ficando muito assim, e agora, né? Não sei usar o LinkedIn, e eu tenho vergonha de perguntar, porque parece que só eu que não sei, né? Eu comecei a me relacionar muito com o público, e a minha turma era tudo que nem eu. Que se eu ligasse para um amigo, era um amigo que nem eu, que sabia menos que eu. Então, eu estava sozinha. Então, eu fui lá, né? E fui nessa de networking, aquela coisa assim, você tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Eu precisava arranjar emprego. Eu não ia me aposentar. Então, eu fui ali trilhando o caminho no LinkedIn, lentamente. Uma hora ia no evento, conheci uma pessoa, uma hora no outro, uma pessoa ia tocando uma coisa, trazendo uma coisa, outra. Um dia, enfim, gente, depois de... Isso foi uns 3 anos. Eu fiquei uns 3 anos, assim, meio sem um trabalho fixo, sabe? Meio preocupada mesmo comigo. Cheguei a ter depressão um pouco também, gente, por conta
esse ambiente hostil, né? Eu acho que juntou tudo. Eu já não tinha mais 20 anos, né? E aí eu me vi assim, nossa, tudo que você... a gente nasce, né? Sei lá, a gente tem um processo de desenvolvimento da gente que tem uma linha do tempo que é assim, né? Nasce, namora, estuda, casa, tem filho e aposenta. O meu caso, quando eu ia me aposentar, o negócio rompeu-se. E eu também tinha me separado. Então, eu me vi aqui. E agora, né? Eu não sei como é que começa de novo. Então, esse processo de começar de novo, eu não entendia, tá, gente? Depois eu fui entendendo. Mas, assim, eu fui entendendo que estava doendo, né? Era muita coisa para recomeçar. Era recomeçar uma pessoa, recomeçar uma mulher, recomeçar uma mãe que o filho já não precisava mais de você. Então, eu fiquei muito só e tendo que recomeçar essa nova jornada que eu não sabia como fazer. E então, aí nessas, eu tive muita sorte também, assim, que uma das coisas que me ajudou muito nessas de fuçar, mesmo meio adoentada, assim, sabendo que a coisa não estava legal, eu comecei um dia chegou o Muniz para mim. O Muniz, que é o idealizador da jornada colaborativa, nele um dia deu um post falando assim, quem quer, né, se candidatar aqui para a escrita de livros? Eu falei, opa, livros? Fui lá, falei, nossa, vou escrever livro, que legal, né? Beleza, entrei na comunidade, e a comunidade, assim, o Muniz é um cara que formidável, assim, para mim foi um cara que me ajudou muito, e um dos trabalhos que eu fui fazer lá, junto com a Márcia, a gente foi trabalhar numa squad da jornada colaborativa, que era ajudar desempregados. E eu tinha bastante experiência, já tinha uns 3 anos de experiência, então nesse ponto já estava começando a circular melhor no LinkedIn, já tinha apanhado de currículo, já tinha levado porrada de entrevista, então eu pensei, é lá que eu posso contribuir, com certeza, porque de Scrum, bolunfas, né? Então vou por aí. E aí a gente foi lá, fez esse trabalho, eu, a Márcia, um time assim, incrível, da gente ver formas de ajudar as pessoas que estavam à busca de emprego e amenizar, sei lá, encurtar o caminho para algumas coisas, né? E nessas a gente foi trilhando o caminho, a jornada, e assim, eu, muito curiosa, né? Acho que a gente tem isso foi um lado bom que eu fui perceber que eu tinha meio que escondido de... Sabe, na verdade eu percebi que eu tinha me ausentado de mim. Eu fui notando, ao longo dos 3 anos, que eu tinha me perdido. E aí, conforme eu fui voltando devagarzinho, assim, entrando na jornada, eu fui vendo assim, opa, olha eu aqui, né, que gosto de estar com gente, olha eu aqui que gosto de comunicar, olha eu aqui. E eu fui resgatando devagar a pessoa que tinha se perdido aí nos últimos 20, 30 anos, eu diria. Perdeu. E aí o Muniz, uma dessas aí, um projeto que aconteceu com ele, né, Márcia, que foi incrível, que foi assim, ele notou que a gente tinha um potencial e falou, vamos lá, vamos gravar podcasts contando histórias, né, de pessoas da agilidade, olha para você ver, de pessoas que podem contribuir com quem está ouvindo, porque a gente era da escola de desempregado, né? Então a gente falou, então a gente vai trazer gente que inspira da agilidade, preferencialmente, que possa levar alguma coisa gostosa. E era a pandemia, né, Márcia? Era aquele momento, assim, que estava todo mundo tão down, e a gente começou a fazer esse trabalho, falando, não, vamos lá, vamos lá. E aí ficamos um período, assim, sei lá, 6 meses. Acho que o período auge da pandemia, a gente estava fazendo trabalho de toda semana gravar podcast ao vivo, né, Márcia? Com pessoas incríveis da agilidade, que hoje a gente tem no nosso contato aqui, que nos... Nossa, que é o apoio. Muitas vezes eu pego o telefone e ligo e falo, nossa, olha que período ruim que a gente viveu na pandemia, mas, por outro lado, assim, eu vivi um momento, eu e a Márcia, um momento muito gratificante de crescimento. E aí, com o Muniz, eu fui ganhando firmeza, né? Eu fui começando a ganhar, assim, substância, vendo assim, opa, você consegue, né? Vamos emagrecer. Eu estava um pouco gorda, então também fui recuperando um pouco a autoestima, fui emagrecendo, falei, não, vamos embora. Sabe quando você começa a olhar o túnel, assim, lá no fim, falando, não, acho que tem jeito, assim, sabe? Vamos lá, Léo, vamos lá. E aí aconteceu uma coisa que, depois eu vou contar o finalzinho para vocês, o que é o título dessa conversa, né? Chegou um momento aí durante o nosso processo aí com a jornada, que eu
eu fiquei inconformada, assim, e a Márcia outra inconformada, que era assim, como foi difícil para mim entender o que era essa agilidade, o que era esse Scrum, como eu tive falta de sorte de a informação chegar tão redonda, tão quadrada para mim. E aí a gente sentou e falei, Márcia, como é que a gente pode fazer algo que melhore, que chegue nas pessoas, que seja uma Léo ou uma Márcia, aí em um determinado momento até a Márcia também chegou a ficar desempregada, né, Márcia, vamos dizer assim mesmo. E aí a gente falou, como é que a gente faz algo para alguém que está chegando, que foi o nosso caso, que fale uma linguagem fácil, né, que explique o porquê, que não fique contando só os louros, sabe? E aí a gente chegou para o Muniz, demos uma ideia para o Muniz, contamos nosso objetivo, e uma das coisas que a gente também queria, junto com a jornada, que era que esse projeto era pago, tá? Mas a gente tinha um percentual que era trazer pessoas desempregadas para fazer o curso gratuitamente. E aí nasceu um projeto incrível, incrível, que a gente mobilizou o Muniz, uma empresa que é responsável por uma plataforma de educação à distância, professores de alto nível, não é porque o Ricardo está aqui, né, Márcia? Mas, assim, gente de primeira linha embarcou nesse projeto, assim, maravilhoso. E aí, gente, eu pude também, mais uma vez, ir percebendo assim, cara, você tem valor, porque eu estava achando que eu não tinha mais valor. Então, assim, nossa, você conseguiu, olha só, você encontrou gente, você encontrou parceria que comprou a ideia que é tão quanto você. E aí, rodamos esse projeto, a gente fez uma turma de 20 pessoas, eu vou falar, o Sérgio é um dessas pessoas que fizeram aula com esse professor aqui maravilhoso, que é o Ricardo, e a gente rodou, assim, foram várias horas, foram 30 horas dedicadas, e a gente pegou coisas que a gente sentiu na pele, que é soft skill, não é que a gente ia ensinar soft skill, que foi outro ponto que eu notei. Eu notei que eu estava, não era só eu saber o que era o Scrum, eu percebi que eu estava com a cabeça também meio fechada, eu estava enferrujada, eu estava muito naquele tipo de trabalho que é assim, só pedir status, né? Só status report, só cobrar. E aí eu fui vendo que eu tinha que melhorar isso, né? Eu poderia ser gerente de projeto, continuar, mas eu tinha que mudar, eu tinha que abrir a cabeça, entender o que era soft skill, assim, para trabalhar com Scrum. E aí encontramos uma professora também incrível, que comprou ideia também, que aí foi trazendo para o nosso projeto aí de 30 horas. Claro que ela não trabalhou soft skill, mas ela jogou sementes na cabeça ali do time para que um despertar, sabe? Um despertar do que a gente estava falando. Eu espero que tenha feito efeito, né? Em pelo menos um, assim, porque não dá para explicar soft skill, né, gente? Veja bem, né? E ela não tinha essa pretensão. E aí, gente, conclusão disso tudo. Teve formação, formamos uma turma, a primeira turma de 20 pessoas, né, Márcia? E aí, após isso, eu fui ficando mais corajosa, assim, sabe, gente? Como eu falei, eu falo de novo, é que isso para mim foi um negócio que virou a chave para mim. Aí eu comecei a ver o seguinte, tá, você não é da agilidade, ok? Mas você está, assim, você chegou pela porta do fundo, mas você está caminhando ali, firme e forte, pela porta do fundo, e vai chegar uma hora que você pode ser que você se iguala, mas mesmo que não se iguala agora, mas você já está na caminhada. E isso foi me dando coragem, me dando força para continuar. E aí uma das coisas que eu gosto, assim, de contar, e depois eu fui descobrindo aí com o correr do tempo, que eu parei para estudar o Scrum, estudar assim, como eu já estava com uma turma que já era turma boa, gente boa perto de mim, né? Eu podia sugar, perguntar, comecei a estudar para entender melhor.
não só estudar o guia, não só estudar o manifesto, mas estudar como é que isso aí na prática poderia acontecer com a minha área. Se eu não quisesse ser Scrum Master, como é que eu me encaixava aqui? E aí eu fui, graças a Deus, estudei, encontrei pessoas incríveis que tiveram a disponibilidade de subir um Meet comigo aqui e me explicar. Então, assim, é uma coisa que eu fico emocionada, mas é que eu sou meio tonta mesmo. Mas é que eu encontrei tanta gente boa e que fez de graça. Teve gente que eu nem conhecia, mas porque ter me visto lá no Pipoca Ágil, por exemplo, fazendo eu e a Márcia a divulgação do curso, me chamou. E nessas, assim, de me chamar, eu formei, gente, assim, uma legião de gente que hoje eu sei que se eu pegar o telefone e ligar, eu sei que vai me ajudar, vai me tirar uma dúvida, vai me dar um suporte. E eu perdi a vergonha. Eu tinha vergonha de falar, né? Eu não sei o que do Scrum, muita coisa, hoje já não é o problema, mas eu tinha muita vergonha de perguntar. Hoje já não tenho, porque eu percebo que eu adquiri uma confiança. Sabe que quando você fala, mesmo que você está falando uma mentira, mas você fala com firmeza, foi isso que eu fui desenvolvendo. Não sei, tudo bem, mas não precisa você falar que não sabe com o grau de inferioridade, né? Não, se sinta igual, fale igual. E aí foi indo essa jornada. E chegou num ponto que o meu estudo, aonde foi que eu me encantei com esse estudo que eu fiz. Eu tenho um cara que eu coloco aqui muito como referência para mim, porque eu fui muito no detalhe, que é o Fábio Cruz. Fábio Cruz é um cara da gestão tradicional, então viveu lá atrás, né? Então sabe do que imagina. E depois ele migrou a carreira para o ágil, não migrou, ele juntou tradicional com ágil. E eu fui estudar ele. E quando eu estudei esse cara, isso já estava, sei lá, já era mais de 3 anos que eu estava aí na vida, aí, tentando me recolocar. Já estava mais segura, mas eu estava desempregada. E aí o que eu fui descobrindo do Scrum? Aí é que eu quero... Pode ser que não faça sentido para vocês, gente, mas um lugar de fala assim, que me traz aqui é o gerente de projeto, de formação tradicional, e é só com foco na técnica, não é comportamental, tá? As minhas descobertas é só... eu quis fazer um depara, eu não conseguia fazer um depara do Scrum. Então, eu pegava lá um cronograma, eu não enxergava o cronograma dentro do time ali. Pega lá o escopo, eu passei por situações que a pessoa da agilidade falou, não, isso não tem dentro da agilidade. A gente não fala escopo, não existe escopo. E aí, outra coisa, começaram a falar, eu falava de gestão de projeto. Não, aqui não é gestão de projeto. Aqui roda um Scrum, um Scrum Team. Aí eu fui, ok. Aí depois de muito sofrimento, eu entendi as coisas, sabe? Eu consegui fazer uma liga. E hoje, qual que foi a minha descoberta, assim, e eu sei que, acho que todo mundo aqui já deve saber, é que eu descobri tardiamente, talvez, que, assim, por exemplo, tá bom, aonde que tá, onde que estão os requisitos? Porque para mim tinha uma especificação de requisitos lá atrás, tinha um especificador de requisitos, e aqui onde que tá, gente? Eu descobri onde que tá. Quando eu descobri isso, para mim foi libertador. Eu falei, não, então tá, o backlog do produto é o escopo do projeto. Isso para mim foi revelador demais. Pode ser óbvio, mas eu não sabia, não sabia. E o Fábio Cruz, comprei o livro do cara, não, acompanhei numa live no LinkedIn, chamei para conversar, eu falei, muito obrigada por você dizer essas coisas, eu não sabia, não me localizava. Aí outra coisa que foi assim, incrível para mim, que tá bom, como é que você pode chamar o sprint? Tá, como é que eu faço analogia com a gestão tradicional? Ok, eu posso chamar que é uma fase no tradicional. E nessa fase, eu rodo um mini preditivo.
que aí foi uma coisa também, uma descoberta para mim, no sentido de etapas, sabe? Uma coisa que eu não sabia, uma coisa óbvia, e depois quando eu associei isso, falei, então tá, ali está rodando um preditivo no sentido assim, de todas as etapas de um projeto ocorre dentro de um sprint. E o que é? Existe uma interação, né? E a cada interação eu tenho um incremento do produto. Olha aí, começou a fazer sentido para mim. Falei, então tá bom, então eu não estou tão fora do mundo. Então o que eu sei, eu consigo aplicar aqui, eu me localizei. Eu posso não ter a mentalidade ainda da agilidade, mas eu comecei a associar as etapas de um projeto aonde que estava dentro do Scrum. Aí a outra coisa assim que foi libertador para mim, tá? Aonde que está a especificação dos requisitos? Eu tinha vergonha de perguntar, né? Porque documentação, eu tive o azar de ouvir algum tipo de porta-voz do Scrum, onde falava que documentação era desperdício, né? Na documentação no Scrum, não existe documentação no Scrum. Só por conta de uma frase lá no manifesto, né? Mal interpretada. E aí eu falava, então tá, mas aonde que a gente especifica requisitos? Então eu descobri. Claro que eu faço especificação de requisitos, sim. Eu posso usar um caso de uso? Posso. Eu posso fazer diagrama? Posso. Eu devo documentar? Dependendo da documentação, deve documentar, sim. Regras de negócio? Sim. Então, aquela ideia que eu também ouvi, o Scrum é um caos, não tem documentação. Então, tá, isso aí assentou para mim. Tem sim. E aí a história? Se a história... a história, então, substitui, um pouco antes, tá? Voltando um pouquinho atrás, a história, então, substitui a especificação de requisitos? Isso no começo eu pensava, puxa, a história, tá tudo ali, né? Caramba, eu vinha de empresa onde especificação de requisitos, para quem é da minha época, sabe que eram folhas e folhas, tudo bem, que era o tipo de planejamento que você fazia tudo para depois começar a desenvolver. E aí a história, ela representa o quê? Ok, eu entendi, a história, ela é uma ideia do requisito. Agora, a especificação do requisito não está na história. Então tá bom. Então, já faz sentido para mim. Eu consigo, então, trabalhar com Scrum e consigo enxergar onde que estão as coisas que fazem sentido, que é um projeto. Outra coisa, é um projeto? Porque eu sempre, como eu não li muito, tá, gente? No começo eu não li, eu mais ouvia, e eu achava que aquilo era uma modinha. Quando as explicações que eu sempre tive, tanto nas conversas, quanto nos presenciais, quanto o material que chegava pelo LinkedIn, aqui, quando está rodando o Scrum Team, eu ficava assim, mas aonde que isso está? Isso é um projeto? Porque não falar, na minha, infelizmente, com quem eu interagi, com quem eu busquei, eu ouvi, não chamava isso de um projeto. Então eu ficava, onde que está essa célula? Dentro da onde? E aí, tá, gente, tá dentro de um projeto. É um gerenciamento de projeto. Tá bom, o Scrum Master não vai fazer a gestão de custo, porque outra coisa. Tá, e aonde que está o custo? Como que eu gerencio o custo? Ninguém falava disso, né? Mas não é questão de não ter ou não ter, é que ninguém falava e eu ficava, mas como é que a gente reporta, né? Eu estava de gestão tradicional, como que você reporta o status, né, do projeto? Está dentro ou fora do orçamento? Tem que tomar ação? E eu não via isso, não via em nada, não falava sobre isso. E aí eu fui lá descobrir, ok, não tem. De fato, o Scrum não trata isso, mas não quer dizer que você, na sua empresa, você não possa tratar esse assunto, mesmo que não seja o Scrum Master, mas que você tenha, geralmente tem. Se o Scrum Master não está fazendo a função de gerente de projeto, existe sim aqui alguém que está olhando para isso como um projeto, sim. Está olhando para custo, está olhando para risco. O perfil do Scrum Master não é? Ok.
Mas isso está acontecendo sim. Eu achava que aonde é que isso ficava? Onde que está isso? Ninguém se importa mais com isso? Não, se importa, continua se importando. Só que mudou a forma, não é o Scrum Master, mas se tem um PMO, se tem alguma coisa, vai estar olhando para custo. Ah, o Scrum não trata? Não trata, mas isso não quer dizer que eu não tenha que eu não devo gerenciar. Você vai gerenciar, porque todo cliente que, quando você vai levar seu carro em algum lugar para fazer alguma coisa, você quer saber quando e quanto. Todo mundo é assim. Então, continua. Só que o foco não é o Scrum Master. Então, isso também me... Falei, então tá. Eu estava achando que assim, ué, o que eu faço não tem mais sentido. A outra coisa, o risco. Não tem planejamento de risco? Não monitora risco? Tá bom. O Scrum, ele não, claramente, ele não fala de risco, né? Mas, assim, ele monitora riscos, né? Quando ele faz a daily diária, ele está ali monitorando o risco, né? Mas, apesar de o Scrum não trazer isso para ser formal, nada não impede que na sua empresa tenha aqui uma pessoa que não seja o Scrum Master, que tenha o PMO aqui da sua organização, interage nesse desenvolvimento aqui para levantar risco, para monitorar riscos. Isso, para mim, assim, foi libertador, porque eu lembro de ter perguntado também numa live de que forma ali que vocês monitoram riscos. A pessoa respondeu, é uma pessoa conhecida, que até hoje faz, na verdade, gente, foi uma live onde o Fábio Cruz estava dando entrevista lá para um cara que tem mais de 20 anos na agilidade. Eu perguntei, quando eu percebi que esse Fábio Cruz era um cara assim, que tinha um pé na gestão tradicional, e aí ele consegue fazer um link mais fácil com o Scrum, eu perguntei para ele de que forma que o Scrum, eu não sabia mesmo, de que forma que o Scrum não, como é que ele monitorava risco? Como é que ele planejava? Como é que a gente mitigava risco? O cara que estava coordenando lá, facilitando a live, ele deu uma explicação para mim, foi no Instagram. Ele não explicou. Ele falou, não, o Scrum, ele subentende que está fazendo o monitoramento. Ele até falou, tá, isso que eu falei para vocês, quando faz lá a dele, né? Ele está monitorando. Então, ele começou a falar meio abstratamente para mim. Aí, beleza, o Fábio Cruz voltou ao tema e falou. Aí começou a me explicar tudo. E na live ele falou, olha, não tem formalmente, mas nada impede que você na sua empresa tenha um papel, tenha um PMO, tenha na sua metodologia, inclua ali alguém que monitora, que identifica, que monitora riscos. Então, aí, para mim, falei, nossa, então aí abriu-se um mundo para mim, né? Então, você vê que a pessoa que vem de gestão tradicional como a minha, sem base nenhuma da agilidade, eu fui ficando mais assim, sabe quando você se sente assim, um Zé Ruela do negócio? Era o que eu me sentia. Conforme eu fui estudando e fui achando os links para as atividades da gestão, eu fui vendo o seguinte, ok, o que eu não tenho? Não tenho certificação. O que eu não tenho? Experiência em rodar um time ágil, né, gente? Em rodar cerimônias. Eu não tenho. Agora, como gerente de projeto, você tem uma bagagem enorme que você vai aproveitar, sim, quando você migra ou quando você está fazendo transição de carreira, você vai levar tudo isso com você, né? Facilitação. Poxa vida, eu ouvi a facilitação, eu pensava, gente, o que é facilitação? Facilitação no Scrum, cara, o que é isso? Facilitação, facilitar reunião de trabalho, facilitar report start, é facilitação? Ah, tá, então tá bom. Não tem as técnicas, né? Não sabia as técnicas para facilitação, mas fazia isso lá. Ótimo. Então, eu fui assim, eu fui tirando, gente, aquela nuvem que estava na minha frente. E até eu conseguia explicar para pessoas da minha formação o Scrum, sabe? Eu comecei a pegar, assim, meu marido é engenheiro,
Eu só consegui explicar para o meu marido o que era o Scrum depois que faz o quê? Faz um ano e meio que eu tive contato com o livro com o Fábio Cruz. Meu marido é engenheiro. Ele falava, o que é Scrum, Léo? Eu não consegui explicar Scrum. Hoje, depois do estudo que eu fiz, aí, assim, levei, né, depara. Beleza? Beleza. Então, agora, o que é? É trabalhar para poder ganhar experiência, mudar comportamento, atitude, né? Que aí, eu não estou falando disso, tá, gente? Eu só estou mais falando no depara mesmo dos processos do Scrum com o mundo da gestão tradicional. Então, assim, eu não sei se vocês tiveram, né, passaram por algum dessas coisas que eu comentei nesse processo de desenvolvimento de vocês, né, da carreira. Mas hoje eu me vejo assim, eu me entro em reunião da turma assim de agilidade, sabe? Antes eu nem imaginava eu dentro assim trabalhando com um time, porque eu achava que assim, nossa, eu não vou conseguir, não sou eu, não tem nada a ver com isso, eu não sei nada disso. Hoje eu não trabalho com agilidade, mas assim, eu tenho conceito, eu sei o que está acontecendo, né? Tem nomes que mudaram o nome de algumas coisas. Por exemplo, você vai falar assim, poxa, tem melhoria contínua dentro de um projeto tradicional? Tem. Tem lição aprendida? Tem. Então, o que acontece? Tem no Scrum? Tem. Então, assim, dá um respiro tão grande, sabe? Você vê que é um gerenciamento de projeto também. Isso que foi maravilhoso para mim. É um gerenciamento de projeto. É um framework. O que é o framework? Puxa, eu também sofri tanto com isso, gente. Framework. Eu lia framework lá, né? Fui estudar o que era framework. Ok. Aí, muitas lives, muito material que chega no LinkedIn é metodologia ágil. Uma delas, Scrum. No começo, eu falava, gente, cara, é um framework ou é uma metodologia? Né? E aí, como eu estava naquela insegurança, eu não tinha a base, isso também deu muito nó na minha cabeça. E hoje eu falei, não, agora sim, estou entendendo a diferença. As pessoas podem usar os nomes que elas quiserem, mas não né? É um framework. Você pode usar a metodologia que você quer, mas não é. Mas parece uma coisa boba, né? Mas quando você está no processo de aprendizado, quando você chega num lugar estranho, que não é o seu, cada detalhe, ele é um complicômetro ou um facilitador, né? No seu desenvolvimento. Bem, gente, assim, falei demais, sabe? É que eu fico muito empolgada com essas descobertas que eu fiz. Talvez, assim, nem façam muito para vocês se faz sentido, sabe? Para alguns de vocês. É que eu venho de um público que faz muito sentido, sabe? É isso, gente, não sei. Falei demais. Ô, Léo, é perfeito quando você faz essas colocações. Eu sempre gosto muito de ouvir essas histórias, né? De superação, de desafio. Você estava falando aqui, o pessoal colocando aqui no chat, e muitas pessoas com certeza se identificam com isso, né? E eu aqui estava pensando, você vem de gerenciamento de projeto tradicional, entrando para o gerenciamento de projeto ágil, né? Digamos assim. Agora, imagina as pessoas em transição de carreiras que vêm de áreas completamente diferentes. Se você conseguiu fazer um depara e teve sucesso absoluto, imagina uma pessoa que vem da área de saúde, que o depara é mais, não que não tenha, né, algo parecido, mas o depara é mais difícil, pessoal que vem de áreas completamente diferentes do que a gente tem costume e hábito, né? Então, é importante quando você traz isso à tona, né, para que as pessoas sintam. De vez em quando a gente faz sessão terapia aqui, a gente desabafa sobre isso, mas é sempre importante a gente reforçar isso, que as pessoas realmente passam dificuldades, que nem tudo é um mar de rosa. Eu lembro quando eu conheci Gabi, né, Gabi então falou que veio de uma área tão diferente, que eu fiquei assim, puxa, eu preciso ser amiga dessa menina, eu preciso entender que mundo é esse, se isso é de comer ou se é de passar no cabelo, porque realmente a gente tem, né, esses momentos que quem sou eu, para onde eu estou indo, eu não sirvo para isso, né? Falar baixinho aqui para ninguém me ouvir direito, mas é geralmente assim, né? Eu não sirvo para isso, porque as pessoas são tão conectadas em outra estrutura, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas com uma fala tão diferente da nossa,
Isso nos deixa realmente um pouquinho afastado de tudo e de todos, né? Aquele momento do medo, aquele momento de insegurança. Então, tudo isso que você trouxe aqui para a gente, eu acho que é bem importante, a reflexão, a análise, né? O Bruno até levantou a mão ali na hora que você estava falando, não sei ainda, Bruno, se você quer comentar sobre isso, que foi algo também que ele percebeu na sua fala, que é interessante a gente externar aqui. A Márcia, de vez em quando a gente estende aqui um pouco, né? E aí, após o horário aqui, a gente vai alinhar alguns pontos aqui em off da comunidade. E aí a Márcia coloca, ela sempre coloca muito bem, né, as palavras, e aqui a gente coloca um ponto de que, cara, não é fácil, né? Todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma casa, todo mundo tem uma família, e nem sempre é assim, a gente tem tempo para dedicar, às vezes a gente não entende muito bem, né? Então, assim, a proposta da comunidade no início era justamente ajudar a galera que estava em transição. Então, muitas das vezes, como você colocou, né, vários pontos aqui, Léo, de que a pessoa não entende nem a terminologia, né, a nomenclatura. Então, assim, cara, como é que essa pessoa vai ingressar, fazer uma entrevista, né, sendo que, às vezes, muitas das coisas que é falado durante alguma live, durante alguma facilitação, não é uma coisa familiar para a pessoa, né? E quando você colocou dessa pessoa que ele faz um link direto, né, do gerenciamento de projetos ali, o antigo PMO, juntamente com o Scrum, de pontos, de termos que utilizam em ambos, né, para você foi um devaneio, né? Nossa, cara, que coisa. Então a gente tenta sempre ter essa pegada, né? E a gente é muito humano, cara. É difícil mesmo, né? A gente tá cansado no final do dia, tá esgotado, mas a luta é essa, né? A gente, aos trancos e barrancos, aí a gente vai conseguindo entender, se colocar, se posicionar, e eu acho que as comunidades apoiam muito a galera nesse sentido, né? Então, assim, a gente não tem rivalidade aqui dentro com outras comunidades, você não pode, a gente tem várias comunidades parceiras, por exemplo, a Jornada, né? A Jornada, quando foi feita essa turma desse curso, se eu não estiver enganado, acho que foram 6 pessoas sorteadas do Agilizando, né? Então, assim, cara, isso é muito bom, poder contribuir com informação de outras pessoas, né? Então, acho que eu fico bastante feliz, assim, quando a gente tem relatos como o seu, né? Porque realmente é difícil, cara. Eu fui, eu sempre fui da tecnologia, então, assim, eu tenho um conhecimento de uma vida inteira de trabalho dentro da tecnologia. Então, eu fui suporte, fui infra, né? Bem no contexto, fui desenvolvedor, mas eu tive muita dificuldade na hora de fazer a transição, porque as pessoas não davam oportunidade, né? E aí você falou, a gente se sente inseguro, a gente se sente incapaz, e aí quando a gente tem uma comunidade que às vezes apoia a gente, propõe coisas mais simples, mais fáceis que a gente pode colocar isso, é bem grandioso, né? Então, assim, eu fiquei 4 meses fora do mercado de trabalho. Para mim foi muito difícil também, porque até eu conseguir uma oportunidade. Então, eu me dediquei muito nesse ponto que você falou, de ver lives, de ver facilitação, cursos que eram gratuitos. Então, assim, eu ficava de segunda a segunda vendo coisas de agilidade, né? Vendo as pessoas promover isso. Então, acho que isso é de bastante importância, relevância, a forma que você coloca. Né? Tão humana, tão verdadeira, né? Tão de coração aberto, de falar, poxa, cara, eu passei por isso tudo, né? E eu acho que isso agrega muito aqui para a gente. Até te agradeço, viu, Léo? O Bruno, e um ponto muito importante, né, da nossa experiência, da nossa vivência, foi exatamente essa parte de gerenciamento de projetos dela. Então, quando a gente começou a fazer essa formação do curso, né, tínhamos que começar tudo ágil, porque a gente estava dentro de uma comunidade ágil, né, agilidade na veia. Mas como estruturar aquilo tudo? Como começar aquilo tudo? Cara, Léo, com todo o conceito dela, ela falou brilhantemente, né? Ela já tem uma vasta experiência no tradicional. Caramba, vamos usar o que nós temos, né? Então, eu tenho experiência aí vasta na área educacional, na área docência, vamos colocar os professores em sala, vamos ver material didático.
A gente começa com o que a gente tem, a gente começa com o que a gente pode, e as coisas vão naturalmente se estruturando, né? E foi tão bacana que a gente percebe o crescimento, que já foi ao contrário quando eu vim para cá, que a gente montou o curso de certificação, né? Roberto, Gabi, Sérgio, que estão aqui, os professores já eram ágeis, né? Não que os de lá não fossem, mas como a experiência deles também já estava aqui contando muito, porque os professores de lá, quando chegaram, nós já estávamos ali tocando o bonde, né? Aí que eu fiquei assim, vocês vão fazer isso tudo sozinhos? E eu vou fazer nada? Não, gente, cadê eu aqui no meio dessa história? E realmente a pegada é diferente, né? Quando você está num projeto tradicional, quando você está num projeto ágil, e está tudo bem, o importante são as coisas funcionando, são as coisas acontecendo, o resultado de valor que a gente tanto prega, né? A gente acorda falando em resultado de valor, a gente vai dormir em resultado de valor, e um dos meninos colocou aqui, acho que foi o Sérgio, né? Que foi um trabalho que ele valorizou muito, que trouxe uma satisfação muito grande, fazer esse curso aqui, esse preparatório, a gente não chama de curso, né? A gente chama de roda de estudo, mas é a força do hábito aqui. A nossa roda de estudo aqui trouxe um valor tão grande pessoal e profissional para a gente, que a gente entende que está tudo certo, né? Cada um contribui com as suas experiências, cada um contribui com o que tem de melhor, e no final as coisas dão certo, sim. Isso é muito importante quando a gente tem consciência disso. E eu até coloquei aqui no chat uma coisa que incomoda muito a gente, o Bruno falou ali dos 4 meses desempregado. Ô, palavra difícil, né? Querem falar outro nome, né? Insistem em falar outro nome, mas você sabe que isso é desempregado, ou pode usar o nome que quiser. Você sabe qual que é o certo, né? Fazer o deparo. A gente ainda precisa fazer uma sessão terapia aqui, meninos, sobre esse termo, né? Porque a gente já trocou curso para roda de estudo, agora a gente precisa trabalhar isso muito bem, isso mesmo, Sérgio. A gente precisa trabalhar muito bem isso na nossa cabeça, porque se a gente parar e pensar, na realidade é ruim, é um período difícil na nossa vida, mas faz parte do processo também, né? Se você não passa por essa fase de desempregado, eu vou usar a palavra aqui em todo o seu contexto, você não cresce. Porque foi exatamente o que aconteceu com a Léo. Se ela não fica desempregada, não sai do tradicional, não larga essas amarras, hoje ela não estaria aqui contando essa história para vocês, ela não teria esse crescimento que teve na vida, assim como eu tenho certeza que boa parte das pessoas, se é que não são todas, né, precisarem em algum momento na vida estar desempregado para dar um salto na frente, né, para você ter o seu lugar ao sol, para você estar ali bem. E aí o que eu acho que é importante também, que veio nessa fala da Léo, né, a gente vem empregando muito aí, como é importante você estar numa comunidade, você se sentir pertencente, né? Porque você pode entrar em 1 milhão de comunidades, né? Aqui a gente sabe que a gente se esbarra aí toda hora em uma comunidade ou outra, né? Mas aquele sentimento de você ser pertencente, isso é muito bom também, né? Você está no lugar onde você tem lugar da sua fala, você está no lugar onde as pessoas te apoiam, e eu costumo falar que aqui ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu trago isso de lá da jornada, e eu falo aqui também, agarra na minha mão, eu agarro na sua mão, e a gente vai juntos, porque a gente está no mesmo barco, né? Mesmo que você esteja navegando um pouquinho mais na frente, mas a gente está no mesmo barco. O que nós queremos, na realidade, no fundo, que todas as pessoas querem, é felicidade. Eu não sei o que é felicidade para você. O que a gente quer e que todo mundo procura é sucesso. Eu também não sei o que é sucesso para você, porque felicidade e sucesso são muito subjetivos, né? Então, às vezes, o que pode ser a felicidade e o sucesso para mim é diferente para você. Mas a gente quer a mesma coisa, né? A gente está à procura disso. Se eu vou fazer isso em 1 ano e você vai fazer em 6 meses, a gente vai chegar lá, em tempos diferentes, em períodos diferentes. E essa segurança de estar num ambiente seguro, para mim, é maravilhoso. E a gente fala isso sempre, né, Gabi, Sérgio, Roberto, lembra que eles facilitando lá, eles falam assim, gente, errem muito aqui na sala, vocês podem, né? Aqui na sala é o lugar que vocês podem falar, a besteira que vocês acham que era sério, mas a gente descobre que não é, aqui vocês podem fazer,
porque lá fora vai ser diferente. Por mais que as pessoas falem, aqui é um ambiente seguro, aqui é assim, mas a gente sabe que existe aquela competição, você sabe que existe formas diferentes, né, de você galgar alguma coisa. E é natural, gente, isso faz parte do processo também, desde quando o mundo é mundo, né? E nada vai ser, como diz o meu sobrinho, um morango com chantilly a vida toda. Então, a gente tem que aproveitar os momentos onde a gente realmente pode se sentir seguro e pode se sentir bem, né? E eu acredito fielmente que comunidades que vocês têm afinidade vai ser o melhor lugar para isso, né? Fica próximo do staff, eu sempre falo isso, gente, se vocês têm uma ideia, se vocês querem alguma coisa, vem para cá, a gente faz proposta. Esses dias agora atrás, alguém levantou uma bola lá sobre construção, foi o que, Gabi? Não foi métricas, não, métrica a gente já rodou muito aqui, né? Foi agora que o Rafa até se classificou. Não, foi. A gente estava falando sobre, tipo assim, quando a gente está implementando ou trazendo algum aprendizado sobre o Scrum, eu acho que vai muito do que a Léo falou também, né? Da dificuldade que é quando tu tá entrando num contexto e às vezes tu não entende muito bem aquilo e tu precisa, tipo, de alguma forma, né, entender o valor das coisas ou até mesmo se sentir um pouco naquela realidade. E aí minha pergunta para ele foi muito nesse sentido, assim, tipo, na verdade, para o grupo, né? Se alguém já tinha vivenciado em algum momento numa integração ou, né, numa apresentação sobre Scrum, uma forma de colocar isso num pilotinho, assim, tipo uma dinâmica para as pessoas naquele momento, para que elas entendessem um pouco como que funciona isso, né? Como que é, por exemplo, sei lá, você está fazendo uma planning, todo mundo tem que construir um produtinho e depois vem um stakeholder e fala, mas eu queria uma janela, mas eu queria que esse lugar tivesse tal coisa. E as pessoas terem essa vivência, né, de demonstrar o trabalho e tudo mais. Então, era mais ou menos, acho que foi essa, foi essa a discussão. E eu perguntei para a pessoa certa, né? Perguntei para a pessoa que provocou a pergunta. E o Rafa prontamente se colocou à disposição para ajudar. Aí eu já chamei Rafa, por que a gente não faz isso virar evento? Aí eu colocando Bruno e Ana doidos de novo, né? Aí a Gabi é super prestativa, facilita bem, ela chama os coleguinhas que facilitam junto com ela, a gente faz isso virar um evento. Aí o Rafa falou que sim, aí eu estou aqui agitando isso para ver se a gente consegue um momento na nossa agenda para a gente fazer. Mas foi assim, uma dúvida lá no grupo. Olha que bacana, né? Alguém lança a ideia, a outra pessoa vai lá, pega e outra corre para o gol para fazer o gol. Aí fica o Sérgio, o Roberto, o Gabi, e eu vou falar, Márcia, que nesse ponto é aquela coisa assim, ó, que eu acho que é o que o Sérgio estava comentando agora ali no chat, né? Essa questão do ambiente de segurança. Às vezes a pergunta que a gente faz, não existe pergunta boba, né? Porque olha só, porque foi uma pergunta minha, que daqui a pouco se eu tivesse, mas será que eu pergunto isso no grupo? Várias pessoas, depois que eu perguntei, né, contataram ele com a mesma, tipo, querendo saber a mesma coisa, ou seja, talvez a minha dor seja a dor de outras pessoas que acham que, mas eu não vou perguntar isso porque pode ser que isso ou aquilo, sabe? Então, assim, é legal tu ter um ambiente onde tu pode ter esse questionamento, ou N questionamentos, e as pessoas, de alguma forma, sempre vai ter alguém ali que vai te dizer assim, me chama, que a gente conversa melhor sobre isso, ou deixa eu entender o teu cenário, deixa eu entender melhor o que tu precisa, né? E aí acaba ainda gerando algumas rodas, inclusive, né? Quando a coisa é muito grande, assim, então tem isso também. Perfeito. E alguém colocou até aqui, acho que foi Sérgio mesmo, né? Sobre a segurança psicológica, né, Sérgio? Fala sobre isso para a gente, Sérgio. Eu gosto muito da sua fala também. O Sérgio está sem microfone, né? Você consegue falar? Tá sem? Não, ele está sem microfone, mas a gente vai deixar o Sérgio, em outro momento, falar sobre essa parte de segurança psicológica, que realmente é super importante, né? Você sentir. E até eu brinco falando que aqui é a sessão terapia, isso realmente faz todo sentido, né? Às vezes você está num ambiente estressante do trabalho, você joga lá no grupo, aquela pessoa vem e te ajuda. Nossa, mas como aquilo te dá aquele alívio, né? Como te dá um conforto que você já tem praticamente a solução do seu problema ali, e no outro dia você sabe que vai chegar no trabalho mais aliviado, porque uma parte já foi embora, né? Agora falta você colocar em ordem. Alice, você falou que quando a Léo estava falando, que você estava se identificando demais. Eu vi ela falando do cronograma hoje, eu falei, Alice. Não, mas demais, Léo. A sensação que me deu da tua história era, se eu pudesse ter o mesmo discurso que você tem, que aliás você fala bem, eu falaria a mesma coisa.
Mas eu ainda não cheguei no nível que você está, né? Porque quando eu comecei a ver agilidade, né, estudar, e no mesma pegada, fiquei desempregada, 20 mais, né? 20 mais, né? Uns 4 mais, assim, no 20. Exatamente. E aí comecei a procurar emprego e ver LinkedIn, aí comecei a ver ágil, híbrido. Eu falei, gente, que porra é essa? Porque eu sou do gerenciamento de projeto tradicional, comando e controle, cronograminha, WBS, né? Aí a gente faz change request, faz tudo, né? Variância análise, né? Tudo lindo. E eu tenho uma experiência muito grande em gerenciamento de projeto, em empresas multinacionais, com projetos muito grandes, de muito valor, de gerenciar e pessoas, assim, de estar comigo mais de 70 projetos, né? E você só no comando para fazer as análises, com equipe, claro, né? Você não faz isso sozinha. E quando eu comecei a ver agilidade, o Scrum e a história que você falou do framework, assim, que porra é essa do framework? Eu pego o negócio, é físico, né? É abstrato, eu não estou entendendo. Aí eu comecei a estudar e participar de muita live. Aí decidi que eu decidi que para eu poder concorrer a alguma coisa, né, nessa área, eu falei, mais ou menos assim, eu fiz técnica eletrônica, tenho formação em tecnologia da informação, mas nunca exerci, né? Não gosto de programar, né? Mas conheço, né? Engenharia de software, OML, um monte de coisa de TI. Aí eu comecei, dentro do gerenciamento de projeto, a ir para uma área de análise físico-financeiro, cronograma e finanças. E comecei a me aprofundar em finanças. Aí eu era tão boa em finanças, em fazer análise de profitability, de desvio do projeto, por que aconteceu, de explicar, né, os resultados. Eu falei assim, como é que eu consigo provar para as pessoas que eu sou boa em finanças? Não tinha nada no meu background de currículo que dizia que eu era financeira. Aí eu fiz um MBA em finanças. Né? Aí, quando eu comecei a ver o Scrum, eu falei, gente, não tem nada que eu possa dizer que eu estou estudando, assistindo live, entendendo, vou fazer a certificação. Aí eu comecei a fazer a certificação. E aí, até acho que numa live, a Márcia, uma vez, até a gente conversou, porque eu falei assim, ó, eu criei um grupo de estudo e a gente está fazendo por sprint. Então, a gente tem uma sprint, a gente faz dailies, todos os dias, a gente tem uma atividade para saber se todo mundo leu o guide, se fez a atividade que a gente planejou, e todo dia a gente revisava isso, e a gente tinha... Mas aí vem no que você falou. Era um projeto, ele tinha um objetivo. A gente ia fazer a certificação no dia tal. Aí eu ficava assim pensando, isso é projeto? É preditivo? Não, é Scrum. Não, Aí também entrava na mesma confusão mental, né? E eu tive a mesma sensação, que eu estava fora do mercado, que eu era meio dinossaurinha, que eu não estava entendendo o que era, esse negócio que é autogerenciável, ninguém manda, a pessoa faz o que quer. Eu falei, gente, ninguém controla o custo? Eu estou na área financeira, né? Ninguém controla profitability, se o negócio deu lucro ou não. As empresas não vivem de ar, né? Não vivem de ideia, né? Ela vive de lucro. Então, assim, eu tive vários conflitos, né? E aí mandei alguns currículos, eu acho que eu não me dediquei tanto, porque eu sou muito, posso dizer assim, pragmática, assim, primeiro eu tenho que conhecer muito o que eu vou fazer, que até uma vez a Márcia até me convidou para uma conversa, porque eu resolvi fazer time box na minha casa. Time box para arrumar a cozinha, time box para limpar a casa, que era para eu incorporar organicamente o que são os time box, como é que a gente gerencia. Botei papelzinho aqui, com as coluninhas, aí já era um Kanban, né? Aí era fluxo. E aí você começa a ver assim, muita ferramenta, Kanban, OKR, aí tem o Miro, né? Aí tem o Gira, que o cronograma, para mim, é o Gira. Né? Pegaram o cronograma, puseram dentro do Gira, e aí você fala assim, não tem, no Ágil não tem cronograma. Tem sim, tem Gira. Né? É a mesma coisa, né? Tem data lá, você tem que dizer se cumpriu ou não. Né? Tem caminho crítico, né, Alice? Porque tem caminho crítico, ninguém fala, mas tem.
Aí você faz o burnout lá, o burnout, o gráfico de burnout, que no Project também tem. Você pode gerar relatórios, né? De fluxo, bom. Então, assim, era tudo muito misturado. E a hora que fosse a sua fala, Léo, eu falei, gente, foram as mesmas dúvidas, os mesmos problemas. A única coisa que eu não consegui foi... Porque também mandei currículo, alguns currículos, né? Teve até um currículo muito interessante que eu mandei, a pessoa me convidou para a vaga, aí eu mandei meu currículo e falei, estou à disposição, né? E a resposta foi assim, olha, seu currículo é muito bom, mas a gente precisa que fale inglês. Eu falei, nossa, eu acho que você não leu meu currículo, porque no meu currículo está escrito, eu falo inglês e espanhol. Aí a pessoa, eu acho que ele não leu, acho que ele precisava fazer uma... Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que ele precisava ter uma estatística de quantos currículos ele mandou, ou ele captou e escolheu tanto desses, né? Porque ele não leu, né? Eu falei, ó, mas eu espero que na próxima oportunidade, se for o problema da língua, né? Eu não sou fluente, maravilhosa em inglês, mas consigo me comunicar em inglês. Mas, assim, hoje, do que você falou, várias coisas, e eu tentei fazer links o tempo todo. Hoje eu estou trabalhando com uma amiga minha, num projeto que é bem tradicional, né? Só que a gente está numa fase de migração, é software, não sei o que, eu fico assim, nossa, dava para usar um Scrum aqui rápido, né? 15 minutos por dia, ver se deu certo. E ele é complexo, porque ele pode não dar certo. Então, você tem que tomar uma outra decisão. Mas tudo bem, a gente está lá no cronograma batendo tarefa por tarefa, atualizando. E aí, toda vez eu estou nesse momento e fico assim, estou num momento bem tradicional e fico pensando, como é que eu podia trazer isso para o Scrum? Como é que eu podia implantar uma agilidade aqui agora, né? Mas é uma dificuldade que eu ainda tenho, tá? Eu ainda não estou... Eu não sei por que eu não entrei na jornada colaborativa, Márcia. Entra, mulher! Agora eu quero ficar amiga do Ricardo Cardoso, se está aí. Cadê Ricardo? Está por aqui, Ricardo? Eu quero que você seja minha amiga de infância. Eu também, tá? quero, Alice. E aí vou comprar as coisas do Fábio Cruz, agora eu vou seguir ele. Gente, Fábio Cruz é uma coisa necessária para quem conhece gestão de projeto e não sabe, não sabe o que é Scrum, não consegue ligar. Esse cara explica, Alice, ele pega na mão. Mas eu achei que você explicou muito bem. As analogias que você fez, ela, para mim, reverberou dentro de mim muito o meu sentimento, né? E o que eu já passei, ou o que eu passo, né? Eu cheguei no momento de desistir, eu fiquei até meio afastada de agilidade, das lives, porque eu estava consumindo esse conteúdo quase que como almoço e jantar, né? Eu passava o dia todo e olha, aí participa de um grupo, participa do outro, e escuta. Aí, quanto mais eu escutava, mais informação. Eu falei, gente, eu não sei porra nenhuma de nada. Cada hora o pessoal inventa um nome novo, um negócio novo. Agora eu já não sei o que a Agile Coach faz, que o outro faz. Não é? Tem um capítulo à parte, Alice, a gente pode ter uma live para a gente falar disso, cara. Eu listei quantas ferramentas eu deveria conhecer. Eu falei, gente, não vou conseguir conhecer, só se encarnar de novo, né? Pessoal, só um minutinho, que a gente já está indo para o nosso after aqui. Vamos tirar a nossa foto? Olha, Alice, cortou, você viu, né, Alice? Você depois eu mandar... Não, é porque o pessoal está precisando sair, mas eu quero a nossa foto linda, maravilhosa. Não, peraí, minuto. Parabéns à Ana. Meu cabelo tomou chuva hoje, tá horroroso. E depois eu quero também, a Luciana falou uma coisa muito bacana aqui, Alice e Léo, ela fez o caminho ao contrário de vocês. Eu vi ela falando aí, meu Deus. Gente, eu fiquei assim, gente, olha isso, eu nunca escutei isso. A pessoa estava na agilidade e foi para o tradicional. Exato. Vamos tirar a foto. Foi difícil, viu? Dá tanto trabalho quanto. Ai, meu Deus. Eu quero escutar isso hoje ainda, se você tiver tempo e ficar confortável em contar essa história para a gente, Lu. Bora para a foto? Alguém mais quer abrir a câmera? Peraí. Quem vai bater? Robertão? Pode ser, Roberto? Quem está tirando, gente? Peraí, Bruno. Bom, então vou deixar o Roberto, então. Opa, peraí, deixa eu colocar um negócio. Vou colocar o emoji. Coração.
Oi, Roberta, não muda. Roberto, ficamos bem? Outra? Se só você ficou bem, vamos Não de sei, novo. não sei. De novo? Tô brincando. 2, 3 e... Vou mandar lá no grupo lá. Aí a Léo falou isso, lembrou até o nosso controle de qualidade. A gente tem um controle de Home qualidade aqui. office, fazer home office, eu preciso ajudar meu cachorro, que ele é velhinho, ele travou na parede. Tá. E hoje o Roberto também está muito quieto, que o Roberto ficou só pensando. Tá com o negócio Oi? na boca, né, Márcio? Não, então, eu Aparelho? tô com o aparelho. E ontem eu Ah, fiz de é. revisão, então eu tô com tudo Você puxando falou. aqui, tá difícil. E eu já falei o dia inteiro, né? Então, vida de Agile Scrum Master, para quem não tá ainda, a gente fala o dia inteiro, tem reunião o dia inteiro, né? A gente sente falta que o Roberto Pois não é. é quietinho assim. Então, não estou conseguindo falar direito hoje. E queria parabenizar a Léo, que o depoimento dela foi, eu achei fantástico mesmo. E a forma como colocaram aqui, da simplicidade dela ter colocado com as palavras que ela sabe, do jeito que ela sabe, fez o Depara muito bem, soube trazer para o mundo e se mostrou disposta a aprender. Acho que isso é a grande vantagem de quem está na transição, né? Estar disposto a querer aprender uma coisa nova. Então, eu tenho que dar parabéns para ela e parabéns para a história dela, que eu achei muito, muito, muito inspiradora. Não, Roberto, que bom. Obrigada. Bacana, né, gente? Poxa, a gente passa por isso. Eu gosto muito dessas partes de reflexão, porque o Scrum não é só técnica, né? O Scrum não é só você estar conversando sobre métrica. Eu falo sobre métrica, Léo, porque aqui nós somos os doidos da métrica, sabe? Fala de evento de métrica, a gente já está se organizando, já está fazendo. A gente ama métricas, assim como a gente ama outros tipos também de facilitações, né? Mas esses momentos de reflexões, a gente não tem muito hábito de ter aqui na comunidade, sabe? E eu até faço um convite aí para vocês, se vocês quiserem trazer um outro tema, assim, que a gente, né, fale um pouco mais de soft skills, né? A Léo falou sobre isso agora há pouco tempo, porque é uma parte comportamental nossa. Eu aqui carinhosamente falo que é a nossa sessão terapia, mas eu acho tão importante você saber como o outro está, como o outro vive, né? Porque não sou eu sozinha. E eu, algumas vezes, eu até falo assim, olha, gente, aqui a gente não se importa nem um pouquinho com câmera fechada, mas, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês vão fazendo um revezamento de câmeras, porque para quem está aqui facilitando, é difícil ficar com todas as câmeras fechadas, né? Então, a gente tem esse combinado aqui, sabe, Léo e meninos, a gente vai fazendo isso, né? Cada um vai lá na cozinha, lava a louça rapidinho, volta, abre a câmera, né? E pega o celular, abre mais um pouquinho, para que as pessoas não se sintam solitárias, porque a gente sabe, né? A gente já passou um momento aí de solidão que foi muito grande, e agora a gente gosta de ver expressões, a gente gosta de ver as pessoas como elas estão nos recebendo, né? Aqui está presente o Sérgio e o Roberto, eles sabem exatamente do que eu estou falando, porque eles comandaram aí 3 semanas exaustivas de facilitações pesadas. Agora imagina se eles estão lá facilitando e todos com a câmera fechada. Então, em muitos momentos que a gente fez a estrutura do curso, mas a gente estudou também, sabe? Lu, Michele. Então, a gente precisou realmente, em alguns momentos, dar aquela fechadinha na câmera, mas a gente sempre estava ali acompanhando de perto com eles. Então, foi um momento bem tranquilo.